amigos. Então vamos aqui para mais um devocional, hoje começando mais uma vez com essa vista maravilhosa aqui, para inspirar o nosso espírito aqui a aproximar do Senhor Jesus. E nós vamos compartilhar hoje o devocional do mês de julho, começando hoje no dia 1º até o dia 6 de julho, tá? Do dia 1 ao dia 6. Vamos estar falando do profeta Oséias, o livro do profeta Oséias hoje, do capítulo 5 ao capítulo 9, livro de 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 7. Hoje nós começamos o livro de 1 Reis, e o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11 até o 13, tá? Esse é o nosso devocional para hoje. Não esqueça, então, de compartilhar esse vídeo, ok? Mandar para um seu amigo, para um seu parente mais próximo, para a gente estar sendo edificado no nosso espírito, no nosso devocional. Todos os meses aqui, todas as semanas aqui gravando com vocês. Então, avançando aqui, livro de Oséias, capítulo 5, primeira parte do nosso devocional. Oséias aqui, o profeta usa dois termos para se referir às 10 tribos de Israel, né? Ele usa dois termos, você vai perceber isso ao longo do livro. O termo 1 é Israel, o termo 2 é Efraim, que é uma das 10 tribos. Então, Efraim aqui, quando ele fala Efraim, ele está se referindo também às 10 tribos de Israel. Essa é a profecia da diáspora, né? Aqui ele fala sobre a diáspora de Israel, ou Efraim, no caso aqui. Também aqui achamos a profecia contra Judá. Ao longo dos outros capítulos também você vai achar isso. Ele também profetiza contra a tribo de Judá, especificamente. Oséias, então, capítulo 6, é uma profecia messiânica, poderoso. Virou até uma canção do Diante do Trono, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. É uma música do Diante do Trono, mas aqui é a profecia, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas também nos sarará. Depois do segundo dia, né, dará a vida para nós, e no terceiro dia ressuscitará. Claro, isso é porque é uma profecia messiânica bem profunda, né, que ele vai falando também sobre as tribos ali de Gileade e as outras tribos de Israel, algumas tribos aqui. Mas o foco do capítulo 6 é essa profecia messiânica aqui, falando sobre a morte e a ressurreição do nosso Messias, de Jesus. Capítulo 7 de Oséias fala da iniquidade de Israel e a mistura de Efraim com todas as nações e o seu castigo pela sua maldade. Ou seja, houve um crescimento do nível de maldade aqui das 10 tribos. E por isso haveria de vir o castigo sobre eles. Então aqui há uma profecia sobre essa iniquidade, essa mistura de Efraim com outros povos, ok? Oséias capítulo 8, a profecia diz a derrota de Israel e a profecia da vinda da Síria contra Israel, né, como um agente julgador, um agente que iria julgar Israel, cumprindo assim a profecia. E a derrota total de Israel e também a mistura de Israel, entre parênteses, Efraim, com todas as nações da terra. Ou seja, aqui a profecia que Efraim, a diáspora, ia atingir todos os povos da terra, e Israel, né, iria para todas as tribos, as nações da terra. Aqui é essa profecia. Capítulo 9 do livro de Oséias diz sobre o sofrimento de Israel na terra do exílio. Então aqui, quando Israel, né, sofresse aquele ataque, aquele julgamento e fosse exilado por todos os lugares, começando pela Síria, que foi a nação que causou o exílio de Israel, das 10 tribos. Não é de Judá, Judá é a outra tribo, né, de onde vem ali o nosso Messias. Então, o sofrimento de Israel, né, quando ele fosse levado cativo, fosse para a Síria, começaria ali, então, no exílio, um padrão de sofrimento que viria, e você vê isso ao longo da história, né? Quantas vezes Israel, as tribos foram perseguidos aí, e quanta, né, perseguição houve e existe até os dias de hoje, né, por todas as nações por onde eles forem. Não é somente para a nação que eles foram enviados. Não é uma profecia só localizada ou pontual para aquela época, mas é uma profecia que iria, né, ecoar ao longo dos anos, ok? Então esse aqui é o capítulo 9 do livro de Oséias e a primeira parte do nosso devocional, ok? Então, segunda parte do nosso devocional, 1 Reis, começamos hoje o livro. 1 Reis capítulo 1, já entrando no texto aqui, né, a velhice de Davi. Aqui vai narrar a velhice de Davi. Começa narrando
a parte já final da vida de Davi, onde os seus servos pedem para trazer uma jovem, porque Davi estava tremendo todo o tempo de frio, né? Ou seja, já era parte ali da velhice dele, atingindo o corpo. Então eles chamam uma jovem sunamita, Abisag. Essa jovem bela, né, das jovens de Israel, aqueceu Davi no final da sua vida. Porém, Davi não a conheceu, tá? Davi não a conheceu no sentido de teve relações com ela, não. Ela estava virgem intocada, ok? O levante, aqui também fala o levante e a rebeldia de Adonias, um dos filhos de Davi, para tomar o trono, né? Ali, enquanto Davi ainda estava vivo, ele quis já tomar o trono, porque o pai estava doente. Mas Batseba fica sabendo, né? Conta para Davi. Davi então manda chamar ali Natã, o profeta, Zadok, que é o sumo sacerdote, e Benaia, que era filho de Joiada, que era o capitão ali também do exército, um dos capitães, né? E ainda, né, quando Adonias estava ali, né, comemorando ali junto com Joabe e o outro sumo sacerdote, que é Abiatar, que é da descendência de Eli, você vai ver nos próximos capítulos aqui. Davi, né, arma toda uma festa, né, uma festividade para a coroação de Salomão. Então ele organiza aqui. Então lá de baixo eles ouvem o festejo lá em cima e falam: que barulho é esse? Aí eles falam: é a coroação do seu irmão Salomão, ordenado pelo seu pai Davi, junto com os sacerdotes. E ouvindo isso, né, claro, Adonias foge e se apega e se agarra ali aos chifres do átrio no templo, ok? E desce ali no tabernáculo, aos chifres do átrio ali no átrio do tabernáculo. E desceu então do altar depois que Davi o convenceu, Salomão convenceu, e Davi, a pedido, né, pedindo a Salomão, pediu para perdoar, e houve perdão ali, e Salomão perdoou. Então ele foi perdoado e ele desce dali, tá tudo bem. Por enquanto Salomão continua sendo rei. 1 Reis capítulo 2, Davi então se reúne com Salomão, seu filho, no capítulo 2, e dá ordens e dá direcionamentos antes de morrer e aconselhamentos com a sabedoria que ele adquiriu, né, através do seu relacionamento com Deus ali. Ele vai aconselhando sobre situações e também sobre algumas tarefas pontuais que ele tinha que fazer, sobre algumas pessoas, como ele deveria agir, ok? Aí ele vai aconselhar aqui sobre várias pessoas aqui, literalmente. Adonias, então, no final desse capítulo, no meio desse capítulo aqui, Davi morre. Aqui é a morte de Davi, ele morre. Adonias, então, pede, né, a Betseba, mãe de Salomão, para que ela interceda por ele diante de Salomão, para que ele possa ter permissão de se casar com Abisag, que era a sunamita que aquecia o rei, ok? E quando Betseba sentada ao lado de Salomão, né, Salomão senta, prepara um lugar para ela ali ao seu lado, em honra, e ela, né, chega a Salomão e faz o pedido em nome de Adonias. Salomão se irrita e fala assim: ele pede a Abisag, daqui a pouco me pede o trono. Ele vai ter aqui agora a morte, porque era um dos aconselhamentos que o pai dele havia dito, né? Então ele se irrita e manda matar Adonias. Então Benaia, obedecendo a ordem, vai lá, mas Adonias corre e se agarra nos chifres ali no átrio do tabernáculo, e porque a lei diz que não podia ser morto ali, mas ele se lança sobre ele, arranca-o de lá e o mata. Mas aí tem as outras sequências que Davi havia falado, né? Os aconselhamentos que Davi havia falado de algumas pessoas, que era para Salomão agir de determinadas formas. E aí que nos mostra então que Salomão, depois de mandar matar, né, Adonias, que era seu irmão, manda também Abiatar, que era o sumo sacerdote, né, para o exílio, manda ele embora para o exílio, cumprindo assim a profecia que havia sido dada a Eli por Samuel, né, que a geração dele não ia mais servir como sacerdote, ou sumo sacerdote. O último, Joabe, então foge e agarra também nos chifres, que era o general, mas com ordem de Salomão, né, ele manda se lançar sobre ele, e ele pega Joabe e mata a Joabe, ok? Benaia assume então, Benaia assume, né, o alto comando do exército de Salomão. Ele se torna agora o comandante geral do exército,
Zadok, né, assume a função de sumo sacerdote, né, e Salomão aqui manda também matar a Simei, ok? Que lá atrás, né, ele desonrou Davi por maldade, na maldade dele, né, que fez a Davi. Davi não matou ele, o perdoou, mas deu ordens a Salomão quando ele partisse para que essas pessoas fossem, né, eliminadas da vida, para que não dessem trabalho também para Salomão. 1 Reis capítulo 3, Salomão então casa com a filha de Faraó. Salomão então vai para Gibeon, né, ali, sacrifica ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Deus então aparece para ele em sonho. Aqui é a famosa passagem, né? Então, à noite, Salomão tem um sonho profético muito forte, e o Senhor o abençoa no seu reinado, né? Que Deus pergunta para ele o que ele queria, né? A morte completa de seus inimigos, pergunta para ele se ele queria era riqueza e honra. Ele fala, não, o Senhor me dê sabedoria para administrar esse povo, que é o seu povo. E aí falou, porque não pediste nem prata, nem ouro, nem a morte dos seus inimigos, eu vou lhe dar sim a sabedoria, mas também vou lhe dar honras, riquezas e paz com todos os seus inimigos. Então, Deus então cumpre essa promessa. Okay? Também aqui nessa passagem aqui aparecem então as duas mulheres prostitutas, né? Aquela famosa história que uma rola sobre o filho da outra e morre, e ela toma o filho da outra, e as duas chegam diante do rei, falam assim, é meu filho, não, é meu filho, quer dizer, a palavra de uma contra a palavra de outra. Então aquela máxima, Salomão manda trazer a espada e fala assim, tá bom, vocês estão falando que cada um aí tá na sua versão, então vou partir a criança ao meio, cada uma fica com a parte da criança, e imediatamente aquela que é a mãe abre mão, e aquela que não é a mãe, que, né, está mentindo, fala assim, não, tem que matar mesmo. E aí Salomão, na sua sabedoria, toma a criança e dá àquela que pediu clemência, falou assim, ela é a mãe, e você sairá. E aí com toda essa sabedoria, a fama dele começa a correr por todo aquele lugar. Okay? 1 Reis capítulo 4, Salomão, a corte de Salomão, né, aqui relata a corte, ou seja, os líderes ali que Salomão tira, e os seus oficiais, os príncipes sobre Israel, e as localidades onde cada príncipe ali de Israel iria comandar, né, seriam os líderes ali, né, e mais a sua corte, que seria o sumo sacerdote, o comandante-geral do exército, né, o profeta que andava com ele ali. Aí também relata no capítulo 4 a prosperidade do reino de Salomão, como o reino foi próximo, e as provisões que todos os meses vinham até Salomão, que eram grandes provisões. Também relata aqui, fala a grande sabedoria de Salomão, né? E a sua fama em toda a terra, em todas as terras ao redor ali, e também os seus escritos, as suas cartas, né? Os seus provérbios, e os seus livros, né? Que foram escritos ali. 1 Reis capítulo 5, Salomão, então, recebe Hirão, ou Hirão, né, dependendo da língua portuguesa aí, Hirão, rei de Tiro, e pede ajuda a Hirão, que tinha, né, destreza e habilidade na construção, e junto com vários dos seus construtores ali, para edificar a casa para Deus, ou seja, o templo de Deus, feito por Salomão. Aqui eles mostram, então, nesse capítulo, como foi feito, a forma que foi feito, todas as negociações para a construção e os andamentos para a construção. 1 Reis capítulo 6, então é uma precisão aqui de data, então no ano de 480, depois da saída do Egito, ok? No 4º ano de Salomão, do rei Salomão, ou seja, o 4º ano do reinado dele, no 2º mês começa a edificação do templo. Aqui começa então a descrição das medidas, dos materiais que foram usados, da forma que foi feito, né, o esboço de como o templo foi feito. Deus confirma então mais uma vez que esse templo era para ser feito mesmo por Salomão, né, e foi edificado aqui, no final conta, em 7 anos. Ele edifica e consegue concluir toda a construção desse templo, né, maravilhoso, onde a presença de Deus depois vai descer ali com muito poder. Nós vamos ver isso lá na frente. 1 Reis capítulo 7, avançando. Salomão também aqui mostra no capítulo 7 que ele edificou a sua casa também, ou, em outras palavras, né, o seu castelo, seu lugar de habitação. Durante 13 anos foi a edificação do seu castelo, da sua casa, uma obra também estrondosa, poderosa, toda revestida em ouro, com trono, né,
pomposo, um lugar, 6 degraus, com imagens ali, né, de leões e tal. Fez também uma casa para a filha de Faraó, que foi a esposa que ele tomou ali. Depois você vai ver que Salomão fez vários casamentos políticos aqui. Então, um dos primeiros aqui político foi o casamento com a filha de Faraó, que está ali logo ao sul de Israel, né? Aqui tem a descrição, né, de toda a construção da casa de Salomão também, né, esse castelo. E terminamos aqui no capítulo 7, depois nós voltamos então. Vamos então, né, terminando aqui, vamos para a terceira parte do nosso devocional. Terceira parte do nosso devocional, então, vamos para o livro de Marcos, começando aqui já no capítulo 11. Jesus envia seus discípulos para buscar o jumentinho. Então, está aqui já no período onde Jesus entra em Jerusalém. A gente chama aqui de semana da... né, é a semana da Páscoa, a gente entra na semana da Páscoa, ou ali a Via Dolorosa, né? A semana onde Jesus entra em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, é montado no jumentinho, sendo aclamado pela multidão. Jesus, então, no outro dia, né, ele amaldiçoa a figueira, no outro dia, ali com seus discípulos, ele amaldiçoa a figueira. E depois Jesus passa pela segunda, aliás, ele amaldiçoa a figueira. Depois ele passa pela segunda vez ali, né, depois que ele vai vir às mesas dos cambistas, ele solta os animais. A segunda vez que ele entra no templo, ele faz isso no começo do ministério, está relatado lá no Evangelho de João capítulo 2, né? Logo depois que ele transforma a água em vinho, seu primeiro milagre, ele faz isso. E agora, já próximo da semana da paixão de Cristo na Páscoa, ele faz isso novamente, mais intenso ainda, ok? Ele faz esse ato, né, ali no templo. Não façais da casa do meu pai uma covil de ladrões. Ele usa essa expressão aqui. Jesus, então, passa de novo no outro dia, próximo à figueira. Seus discípulos vêm, e os discípulos uau, a figueira realmente se secou, ou seja, a palavra de Jesus se cumpriu. A figueira se secou, e aqui é um símbolo de Israel, olha que interessante. E isso vem posterior, depois aqui vocês vão entender a profecia escatológica, né, de Jesus. Mas ele fala da figueira, e a figueira é o símbolo de Israel. E aqui ele amaldiçoa a figueira seca. Presta atenção nisso, porque depois lá embaixo nós vamos fazer o link, né, do capítulo 3 com o capítulo 11, a figueira, guarda aí. Voltaram então, né, eles voltaram então para Jerusalém, e os sacerdotes e os escribas então questionaram com qual autoridade Jesus fazia aquelas coisas, aqueles sinais, né? Então Jesus responde com outra pergunta, falou assim: se vocês me disserem, né, com qual autoridade João batiza, aí se é dos homens ou de Deus? Aí eles falaram: se for dos homens, né, a multidão aqui não vai se alegar. Se for de Deus, nós vamos ter que aceitar a obra. Então, eu falei: nós não sabemos. E Jesus: tampouco eu vou responder vocês. Então, busquem ao Senhor. Interessante isso aqui. Eles então não respondem a Jesus, e fecha aqui o capítulo 11 com esse impasse, né? Marcos capítulo 12, então, Jesus fala da parábola da vinha arrendada. Ou seja, o dono da vinha tinha uma vinha, arrenda aquela vinha, e o senhor da vinha, né, o que acontece aqui, que ele fica esperando o resultado dessa vinha, dessa obra. Esse resultado nunca vem, porque ele manda os servos são mortos, são apedrejados, são expulsos. Por fim, ele envia o seu filho, e o filho, né, é morto pelos arrendadores da vinha. E aí, por fim, ele vem prestar conta com os arrendadores, e ele vem, então, e vai destruir os lavradores, né, os lavradores que arrendaram a vinha. E ele diz que a pedra que foi rejeitada, que foi Jesus, vai ser, ou veio ser, então, a principal pedra, chamada de pedra de esquina, a pedra que sustenta todas as coisas. Jesus aqui, depois, logo em seguida, ele é questionado pelos fariseus e pelos herodianos, ok? Se era lícito pagar imposto. Aí Jesus, então, pede a moeda, aquela famosa parte, né? Pede a moeda e fala: de quem que é essa efígie? Quem que é essa imagem que está na moeda? Ele fala: de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E fechou a boca deles. Logo depois disso, né? Jesus é questionado pelos saduceus, né? E eles contam uma parábola aqui que uma mulher tinha um marido, que ele morre, casa, e o irmão, né? Aqui em Israel tinha uma lei que o irmão casa para levantar descendência e depois morre, e a mulher casa com o próximo irmão, casando com 7 irmãos, e todos os 7 morrem, e por final a mulher morre também, ok? E aí ele pergunta: lá no céu ela vai ser esposa de qual dos 7? Aí Jesus dá aquela máxima, né? Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus,
Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ok? Lá no céu, eles serão como os anjos. Não é igual aos anjos. É como, né? É uma comparação, não é igual. Ou seja, serão como os anjos. Não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, lá no céu não vai haver necessidade de relacionamento conjugal para procriação. Ou seja, não vai haver relacionamento conjugal no céu, ok? Conjugal. Ou seja, um conhecer o outro. Aqui, alguns teólogos usam isso aqui para dizer que anjo não tem sexo. Não tem nada a ver, o texto não fala isso. Isso aqui é uma interpretação que eles dão, porque eles serão como os anjos. Os anjos não são seres assexuados, ou seja, eles não possuem sexo nenhum, ok? Eles muitas vezes aparecem como anjos homens, óbvio, eles só aparecem como anjos homens, mas não quer dizer que não existam, né? Biblicamente nós não temos isso, mas não quer dizer que não possuam sexo, ou seja, que eles sejam seres assexuados. Não é isso que o texto está dizendo, ok? Literalmente não é isso que o texto diz. E aí Jesus entra aqui no texto, né, que Deus não é um Deus de mortos, porque ele se dá o nome, e o nome de Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Abraão, Isaac e Jacó estiverem mortos, ele é um Deus de mortos? Não, ele é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vida. Então, se ele se nomeia como Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão mortos, eles estão vivos. É isso que Jesus quis dizer aqui. E aí ele é questionado mais uma vez aqui, né, pelos fariseus, perguntando para ele qual é o maior de todos os mandamentos. Né? Jesus responde, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, né? E amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Esses são os dois, o maior de todos os mandamentos, ok? E eles questionam, mas o Cristo, o Messias, deveria ser filho de Davi, da descendência de Davi? E ele responde, ele deveria ser? Sim, ele deveria ser. Mas ele não é, né, menor que Davi, porque Davi mesmo, né, testifica sobre ele. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Jesus cita essa passagem de Salmos. Ou seja, que Davi chama o Messias de Senhor. Todavia, ele, né, naturalmente, veio da descendência de Davi. Mas ele era superior a Davi. É isso que deixa bem claro aqui o texto. Avançando aqui. Jesus, então, ensina a não ser soberbo com as escrituras, segundo os escribas e os fariseus eram. Se achavam donos, muitas vezes acontece isso, já vi isso até em debates. Né? Os judeus se acham donos das escrituras. As escrituras foram dadas por Deus ao seu povo, a todo o povo. Não é algo restrito a eles. Eles são guardiões das escrituras, mas não são donos, ok? Então aqui há uma soberba em cima disso, e Jesus já aqui nesse texto trata dessa soberba dos escribas e fariseus. Vocês não devem ser iguais a eles. Né? E finaliza esse texto em Marcos 12, a oferta da viúva pobre. Jesus se assenta ali próximo ao gasofilácio, né, e fica vendo as pessoas lançarem ali, né, das suas riquezas, valores altos. Mas a viúva vem ali e deposita 2 moedas de baixo valor. E Jesus falou assim, essa oferta aqui é uma oferta justa. Essa foi aceita porque da pobreza que ela tinha, ela deu tudo, né, de todo o coração, literalmente. Ok? Fechamos então aqui o texto de Marcos capítulo 12. E vamos então para Marcos capítulo 13. Aqui é um texto, um capítulo escatológico. Ok? Assim como Lucas capítulo 21 e como Mateus capítulo 24. Então são textos que são conectados. Esses 3 textos aqui. Eu já falei, então, aí nos devocionais atrás, sobre esse texto. E nós acabamos, né, 1 ou 2 devocionais para trás, aí terminamos o livro do profeta Daniel, que é um livro completamente escatológico. Inclusive, esse livro de Daniel é citado aqui no capítulo 3 de Marcos, também lá no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas. Jesus saindo do templo, então aqui ele é questionado pelos discípulos. É o mesmo texto de Mateus 24 aqui, tá? É o mesmo texto, com detalhes um pouco diferentes, mas é o mesmo texto. Jesus é questionado pelos seus discípulos, né? Como o templo é suntuoso, maravilhoso, né? Templo de pedra, e Jesus vira e fala, profetiza, na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha a profecia aí. Profecia da destruição do templo de Jerusalém, que se cumpriu no ano 77 pelo general Tito, obviamente com as hordas dos exércitos dos povos ao redor de Israel, relatado no livro
de José, Flávio Josefo, no livro da História dos Hebreus. Tá? Na sequência aqui, Jesus falando isso, ele começa a profetizar então sobre os fins dos tempos. Ele fala sobre os princípios das dores, né? Haverá guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra a nação, né? Terremotos em vários lugares, peste, fomes. É o princípio das dores, que eu também chamo de os 4 primeiros selos do livro de Apocalipse. Ok? E aí ele vai falando que, ele fala da perseguição, né, que a igreja sofreria, principalmente no fim dos tempos. A igreja sempre foi perseguida, mas no fim dos tempos seria intensificada essa perseguição. Então, quando no ápice disso vocês virem então a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, está aqui relatado então, né, Daniel como padrão, fujam para os montes, né, vão para os lugares altos, como esse. A abominação da desolação. Eu falei sobre isso lá no livro do profeta Daniel. Se você não pegou, volta nos devocionais atrás aí. Porque se levantaram muitos em meu nome, né, fazendo milagres, enganando os povos, muitos falando, o Cristo está aqui, outro está ali. Não. Eu, quando voltar, todo olho me verá. E aqui ele entra logo na sequência disso, né, falando sobre a profecia do sol, da lua e das estrelas, que aparece em mais de 10 textos bíblicos aqui, em vários, 5 ou mais textos do Velho Testamento, ok? A profecia que o sol se escureceria, que a lua não daria sua claridade, se tornaria sangue, e as estrelas seriam abaladas no firmamento, cairiam no firmamento, ok? E logo na sequência desse texto catológico, ele falou, conheceis, pois, a parábola da figueira. Olha aí, lá no capítulo 11, Jesus amaldiçoa a figueira, ok? Ele amaldiçoa a figueira, lembra disso. E no outro dia, quando eles passam, a figueira está seca, símbolo de Israel. Aí ele fala assim, conheceis então a parábola da figueira. A figueira está seca, atenção, eu mandei secar a figueira. E logo na sequência, nesse capítulo 3 aqui, ele amaldiçoa Israel e diz, esse templo vai ser destruído e o povo vai ser disperso. A maldição de Israel. Ele fala, quando, pois, virdes a figueira novamente florescer, sabei que está perto o verão. E ele diz mais, falou assim, a geração que vê isso acontecer, ou seja, o que todos entendem desse texto? Que Israel voltaria novamente a se reunir como nação. Muitos teólogos discordam disso, outros concordam, eu particularmente concordo que essa é uma profecia válida. Alguns dizem que não, que esse Israel que está ali é um Estado sionista, enfim, não tem nada a ver. A profecia não tem nada a ver com partidos políticos ou com opiniões políticas. Aqui é uma profecia. Israel se tornou nação novamente depois de quase 2000 anos. Quase 2000 anos, 1900 e tal anos. Israel na diáspora volta novamente a ser uma nação que incomoda as outras nações. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Israel seria como uma pedra de tropeço para muitas nações, para muitos povos que estariam ao seu redor. Ok? Que é isso que acontece hoje. Então aqui é a parábola da figueira, né? E ele diz aqui, terminando, aquele dia e hora ninguém sabe. Então estais atentos, vigilantes. E ele faz, óbvio, que isso aqui é uma referência também a uma das 7 marcos memoriais que eu chamo, né? Alguns falam festas de Israel, que são as 7 festas, estão lá em Levíticos, né? Capítulo 21, que são as 7 marcos proféticos. A Páscoa, as festas das primícias, que é o terceiro dia, junto com a Páscoa, a dos pães asmos, que acontece também na mesma semana da Páscoa, os 7 dias posteriores à Páscoa. Depois, a contagem do homem, 50 dias, vem a festa de Pentecostes, ok? Essas 3 primeiras festas se cumprem na morte, ressurreição e durante, quando Jesus caminha aqui, pelos dias que ele caminha. A quarta festa, a profecia se cumpre em Atos capítulo 2, em Pentecostes. E as últimas 3 festas, chamadas festas de outono, isso também aponta na menorá. A menorá, você vê isso, são, né, o castiçal de 7 pontas. A menorá é o castiçal de 7 pontas, chamada a lâmpada, né, ali, que ilumina. Então tem as 3 primeiras festas, a festa do meio, que é o Pentecoste, a Sukkot, né, e as últimas, aliás, Shavuot, e as últimas 3 festas, que seriam a festa das trombetas, que é essa referência que Jesus faz aqui, né,
que é o dia que ninguém sabe, que é um dos nomes que é conhecido em Israel, né? O dia que ninguém sabe porque é uma festa comemorada em 3 dias, é uma festa de lua nova, onde você não sabe qual é o dia que a lua vai virar. Então é conhecido como a festa das trombetas. Ao ressoar da última trombeta, Jesus vai voltar nos ares, ok? Ou seja, é a última vez que Israel celebrará essa festa das trombetas, ok? Como nação terrena. Claro que depois vai haver comemorações celestiais, né? Memoriais celestiais, que é perpétuo, né? Então, como a Bíblia diz, é perpétuo. E lá em Zacarias fala sobre isso, ok? E depois vem a festa do Yom, né? Do Yom Kippur, que é o dia do juízo, logo após 10 dias após as trombetas, e a última festa, que é a Sukkot. Aí sim é Sukkot, não a Shavuot. A Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ou a das cabanas, ok? Que são 3 delas são migratórias, o povo ia lá. Então Jesus termina falando que no dia que ninguém sabe, ou seja, na festa das trombetas, Jesus retornará por esta ocasião, mas o dia ninguém sabe. No dia que ninguém sabe, exatamente, né, nesse período. Ninguém sabe o dia, nem a hora, mas nós, como o próprio Jesus falou, nós vamos identificar, né, pelos céus, né, os sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Terminamos aqui o nosso devocional, então. Deus abençoe a sua vida. Amém?